Hoje eu vou rasgar um véu que ninguém quer tocar. Pior do que crescer sem conhecer as regras do jogo é crescer aprendendo as regras erradas. Já reparou que, enquanto ensinam os garotos a serem bonzinhos, educados, salvadores de donzelas, dizem as garotas desde cedo: homem não presta, homem é safado, cuidado, tire proveito dele antes que ele tire de você. Ele assiste Homem-Aranha e sonha em salvar Mary Jane. Ela ouve a tia, a mãe, a amiga. Todos eles traem, use a cabeça, engana antes de ser enganada. Resultado? 2 mundos com manuais opostos. Ele cresce buscando fazer a mulher feliz. Ela cresce acreditando que precisa se proteger ou aproveitar de um inimigo invisível chamado homem. Entende o desequilíbrio? Não é sempre culpa dela. Foi programada assim. Mas isso cria um campo de batalha onde o homem virtuoso vira presa e o cafajeste, curiosamente, vira prêmio. Hoje você vai escutar verdades brutais, mentiras que muitas mulheres precisam acreditar para que o jogo continue desequilibrado. Verdades que libertam você e assustam quem prefere a ilusão. Respira fundo, silencie o barulho lá fora, porque o que vem a seguir vai cutucar o seu cérebro reptiliano e acender aquela chama que a sociedade quis apagar. Pronto? Então segura forte, porque depois de hoje você nunca mais vai ver o jogo do mesmo jeito. A primeira mentira que as mulheres preferem acreditar é que elas querem um homem bonzinho, educado, que trate elas bem, que as trate como uma princesa. Mas a verdade não é bem assim. Existem partes ocultas, obscuras, no subconsciente de todo ser humano. E nas mulheres isso não é diferente. Aliás, às vezes é até mais intenso, justamente por conta de anos de repressão, de controle social, de moralidade imposta. A mulher quer um homem educado? Sim, mas não só isso. Ela quer os dois, ela quer o contraste, quer um homem que a trate bem na frente da sociedade, mas que saiba dominá-la nos bastidores, que saiba conversar com a menina romântica e com a vadia enjaulada dentro dela. Sabe por que Crepúsculo fez sucesso? Sabe por que 50 Tons de Cinza virou fenômeno? Porque esses filmes conversam com o que ela não tem coragem de admitir. O clichê é sempre o mesmo. 2 homens. Um é o bonzinho, estável, emocionalmente presente. O outro é o bad boy, o agressivo, o imprevisível, o proibido. E a mulher quer os dois, o que resolve o boleto e o que bagunça o cabelo. A maioria dos homens erra porque tenta ser só uma coisa. Ou é o certinho, que entrega flores e fica broxado na hora do sexo, ou é o ogro que come bem, mas não tem estrutura para lidar com a emoção dela. O homem que sabe habitar os 2 espaços, o social e o sexual, esse homem domina a mente dela. E quando ele ocupa o coração e a imaginação dela, ela se entrega inteira. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. E isso, meus amigos, é uma das coisas que eu ensino no controle mental feminino. Como ser o homem que ativa os 2 lados. Como ser o cara que ela respeita de dia e sonha dando de 4 à noite. O que acontece hoje é que uma mulher rodada, cheia de trauma, vai para a igreja e encontra um cara bom, um cara decente. Só que esse cara nunca vai fazer com ela o que o Zé Droguinha fazia na esquina. E aí ela trai. Ou ela se frustra, ou ela se fecha. Porque o desejo dela não some com a conversão. Ele só é silenciado. E tudo que é silenciado cresce na sombra. Por isso, se você quer dominar esse jogo, entra no Clube do Diego. Não é curso, é transformação. A segunda mentira que as mulheres preferem acreditar é: dinheiro não importa. E eu sempre digo, acreditar que mulher se apaixona por dinheiro é coisa de homem burro. Eu atendo clientes milionários, homens com muito mais do que você pode imaginar. E sabe o que acontece? Eles não conseguem manter uma conversa com uma mulher. Não conseguem manter uma mulher ao lado, mesmo tendo grana, carro, status. Porque não é sobre dinheiro. Sim, existem mulheres interesseiras, sim, algumas gostam de sugar mesmo, mas isso é exceção. E mesmo essas não estão atrás só de dinheiro. Estão atrás de visão, de poder, de energia, de futuro. A mulher não precisa de um milionário. Ela precisa de um homem que faça ela enxergar um novo caminho, um novo mundo, um novo reino. E geralmente quem faz isso? O empreendedor, o construtor, o homem que tem coragem de imaginar e criar um novo cenário para a própria vida. Esse homem transmite confiança, magnetismo, presença, e é isso que mexe com ela.
Uma mulher pode se apaixonar por um cara que ainda é pobre, mas que tem atitude, que está em movimento, que tem visão. Muitas vezes ela até ajuda esse cara. Agora, ela despreza um homem acomodado, que aceita a vida como tá, que trabalha num emprego de merda e nem cogita sair dali. Um cara que não arrisca, que não sonha, que não constrói. Esse tipo de homem, com o tempo, começa a gerar nojo nela. Porque no fundo o que toda mulher quer é um príncipe que a leve para um novo reino. Um homem que abre uma porta que ela nunca viu, que mostra lugares, ideias, sensações que ela jamais acessou. Agora, quando o cara junta com a mulher e vai morar no fundo da casa da sogra, o que ele tá dizendo? Tá dizendo que o reino dela vai continuar o mesmo. Nada muda. Nada cresce. E quando nada cresce, o respeito morre. Por isso, não seja esse cara. Seja o homem que constrói, que sonha, que lidera. E é por isso que os meus conteúdos não são só sobre pegar mulher, não são só sobre sedução, são sobre construção de mentalidade, sobre criar autoconfiança real. Se isso que eu tô te falando faz sentido, clica no like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Sedução subliminar. Mostra que você é homem de visão. A terceira mentira que muita mulher gosta de repetir é: eu odeio homens arrogantes e dominadores. Se você acredita nisso, me desculpa, na verdade nem desculpa, você é um completo idiota. Essa frase é uma armadilha social. É o que elas dizem em voz alta, mas é o oposto do que elas respondem com o corpo. Elas dizem que odeiam um cara confiante, seguro, que fala o que pensa, mas quem elas perseguem é exatamente esse cara. Sabe aquele cara que chega no ambiente e não precisa provar nada pra ninguém? Aquele que não pergunta, só decide. Aquele que tem a audácia de discordar de uma mulher, sem medo de ser cancelado. É esse que ela não esquece. O homem que impõe presença, que mostra força, que ocupa espaço. Não confunda arrogância com burrice. E não confunda dominação com agressividade. Dominar é ter direção. É saber para onde está indo, é falar com firmeza, é olhar nos olhos, é não gaguejar diante da beleza. A verdade é simples, a mulher vai dizer que te odeia enquanto te deseja em silêncio. Vai dizer que você é muito convencido e dormir pensando em você. A sociedade ensinou o homem a ser bonzinho, a pedir desculpas por existir. Mas a natureza continua a mesma, ela deseja o homem que lidera, e é isso que eu ensino no meu conteúdo. Como se tornar esse homem. Sem pedir desculpas, sem se abaixar para caber no mundo medíocre que quer empurrar para você. Se você já percebeu que o jogo é outro, a verdade dói, mas te liberta. Outra mentira que muitas mulheres contam para si mesmas é: eu quero que meu marido mude. Quantas vezes você já viu isso? A mulher casa com o cara sabendo exatamente quem ele é. Ele bebe, sai com os amigos, é meio cafajeste, às vezes até trai, e mesmo assim ela entra no relacionamento como se fosse uma missão espiritual. Eu vou mudar esse homem. Só que tem um detalhe. Se ela conseguir, ela larga ele. Porque a verdade é que a mulher não quer a mudança. Ela quer a missão da mudança. Ela quer o desafio, o projeto, o caos que ela vai tentar domesticar. Mas se o caos vira paz, se o selvagem vira cordeiro, se o cara começa a ceder demais, ela perde o tesão. Simples assim. A mulher fala que quer que o cara pare de sair com os amigos, que fique mais em casa, que seja mais presente, que mude isso, mude aquilo. Mas quando ele muda, vira o homem que ela disse que queria, ela começa a olhar para ele com tédio, com desprezo, com indiferença, porque agora ele é previsível. E a previsibilidade mata o desejo. É por isso que tantas mulheres se apaixonam por bandidos, por presidiários, por caras quebrados emocionalmente, porque elas acreditam, ou querem acreditar, que vão ser a salvação daquele cara. Mas o que elas não percebem é que, se um dia esse cara realmente mudar, a mágica acaba. Se você entra na vida de uma mulher sendo um homem firme, com seus próprios hábitos, seu próprio espaço, sua própria liberdade, não abra mão disso. Se ela tentar te moldar e você ceder, você está se auto-sabotando. Ela vai dizer que te ama, mas o corpo dela vai sentir nojo. Essa é mais uma das mentiras que ninguém tem coragem de dizer em voz alta, mas eu tô aqui para falar, porque mudar por ela pode te custar exatamente o que fez ela te desejar. Outra mentira recorrente: eu tenho baixa libido. É comum a cultura popular repetir que o homem é quem sente mais desejo porque tem mais testosterona. Só que isso é meia verdade, que esconde um dado brutal. Quando uma mulher está verdadeiramente apaixonada,
emocional, mental e sexualmente, não existe criatura mais obcecada por sexo do que ela. Biologia pura. A fêmea humana é o único animal cuja fisiologia permite orgasmo pleno e relação sexual fora do período fértil. Por quê? Estratégia evolutiva. Quanto mais prazer ela sente, mais o homem permanece por perto, para proteger e criar a prole. Desmond Morris explica isso em O Macaco Nu. Então, quando a esposa vive reclamando de dor de cabeça, dizendo que está sem vontade, não é falta de libido, é falta de tesão por você. O desejo dela não some, ele apenas migra para o primeiro homem que acerta os gatilhos certos. É assim que santinhas de repente traem com um malandro qualquer. Ele quebrou o script, ativou os instintos. Se você segue regras demais, é previsível demais, não provoca emoção, o corpo dela desliga. Só que os instintos não sabem ficar desligados para sempre. Se você quer aprender a ativar esse lado selvagem numa mulher, se você quer experimentar o que é provocar desejo real, instintivo, incontrolável, então você precisa conhecer o relatório de ativação sexual. Lá eu te mostro como usar apenas palavras, sim, palavras, para despertar o lado mais obscuro e carente de prazer, que é simbólico, de R$27. Você ainda leva de bônus o controle mental feminino, entre outros materiais que vão te transformar num homem que entende a mente, o corpo e os códigos ocultos da atração. Esse é o primeiro passo para entrar no Clube Sedução Subliminar. E talvez esse seja o último vídeo em que esse conteúdo tá com esse valor. Se quiser jogar o jogo de verdade, o link tá aí, seducãosubliminar.net/ativação. Um forte abraço de seu amigo Diego.